Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no Pool Festival, segunda edição. Nós estamos fazendo uma edição especial do iFluencercast, entrevistando grandes personalidades que passam por aqui. O evento está acontecendo, então vocês possivelmente vão escutar uma banda de fundo, que são aquelas bandas que nós já entrevistamos aqui. Então vocês vão até escutar um pouquinho do show deles aqui. Ale, seja muito bem-vindo ao InfluencerCast, obrigado por ter aceitado estar aqui conosco e faça suas apresentações, se apresente para o público, seja muito bem-vindo. Muito obrigado demais pelo convite. Meu nome é Ale Garcia, eu sou criador de conteúdo, publicitário, escritor, palestrante e empresário. E meu arroba é @alegarcia no Instagram. Tem um canal no YouTube também, falo sobre cinema, sobre séries. Então tem realmente uma atividade bem multifacetada aí. Caramba, não, é um tema que eu amo. Série, cinema, eu acho que já tem tudo a ver comigo já. Inclusive assim, né, são várias que a gente deixa ali rodando, Nossa, que vai assistindo. É uma oferta grande de conteúdo agora, né? E você fez uma palestra já aqui, Fiz não é? uma palestra hoje de manhã, 11 da manhã, eu fiz uma palestra. Bacana. Como que foi essa palestra? Foi muito legal, é sobre um tema que é muito importante para mim. A palestra chama Quando a Inovação Cria Novos Signos de Comunicação. É um olhar que eu tenho como publicitário, como dono de agência criativa também, para esse novo modelo de comunicação que é principalmente conectado com criadores de conteúdo, que bebe muito da cultura, que cria narrativas mais genuínas, que estão servindo muito para modificar estereótipos e signos antigos que nós tínhamos, principalmente com grupos minorizados, a maneira como tratavam as pessoas negras, as mulheres, o público LGBTQIAPN+. Isso vem mudando muito, porque as marcas acho que estão se dando conta da responsabilidade social que elas têm e da necessidade de se conectar de verdade em conversas verdadeiras com as pessoas, que as pessoas hoje têm esse poder de falar sobre, de conversar, né? Eu gosto muito de comparar que é diferente dos anos 90, até o início dos anos 2000, na verdade. Eu tenho 18 anos de carreira como publicitário, então eu fiz anúncio para revista, para jornal, outdoor, em que você tinha ali anúncios da bebida dizendo beba isso. Extremamente imperativo. Você não podia voltar com esse diálogo. O consumidor recebia aquela informação e fazia o que quisesse. Sim. E hoje a gente está no momento em que as marcas têm que dialogar com as pessoas nas redes sociais, humanizar seu branding através de criadores de conteúdo principalmente. Então elas vão falar, mas elas vão ouvir. Então elas precisam falar da maneira correta. Está sendo muito bom isso, esse momento em que há uma modificação da forma de comunicação que foram durante muito tempo repetindo estereótipos pra gente entrar num mundo agora mais próximo da realidade das pessoas, sabe? E eu acho que é o caminho, é um caminho sem volta, né? Total. Eu falo para todo mundo entender que o que passou e as pessoas, aqueles conservadores, aquelas pessoas que ficam presas num passado que não existe mais, elas acabam simplesmente sendo engolidas ou até mesmo sendo escrachadas em determinados momentos. Nós já tivemos aí diversos casos que vão à mídia, porque hoje tá bem mais fácil Sim. você expor aquilo que vem acontecendo. E as pessoas acham um absurdo, em algumas vezes, você tá me expondo. Não, mas é uma exposição que você precisa mostrar o que mudou, o Exatamente. que precisa ser diferente. E como que é isso pra você, ainda mais sendo especialista no assunto? Cara, eu acho que é importante o que você falou, é importante que as pessoas tenham essa voz amplificada para poder apontar, para poder pedir a correção, porque as marcas têm responsabilidade social. Tem uma fala que eu trouxe nesse papo, que é de um escritor chamado Douglas Kellner. Ele tem um livro fantástico chamado A Cultura da Mídia. E ele fala realmente que a cultura que a gente recebe através de produtos audiovisuais, do que é a arte, do que são os espetáculos, tudo que é produzido pelo ser humano, seja através de instituições, de pessoas ou empresas, isso vai constituindo um imaginário para a sociedade e construindo a nossa própria noção de quem nós somos. Então toda a construção, a ideia que nós temos de nós mesmos são construídos muito por tudo aquilo que a gente consome, como a gente se vê na TV, no cinema, nas séries, na publicidade, que é massiva, ostensiva e nos impacta diariamente. Isso vai construindo a nossa ideia do que é uma pessoa negra, o que é uma mulher, o que é um LGBTQIAPN+, o que é um PCD. As pessoas vão recebendo essa informação
E quando elas não têm subsídio suficiente, elas vão também construindo seus próprios preconceitos. Sim. Por isso que é natural e grosseiro e horrível que você veja uma criancinha e você pergunte de onde veio aquilo, ela chega numa sala de aula e ofenda um colega com algum clichê, por exemplo, racial. Porque ela está recebendo isso de uma maneira ou de outra através da cultura que o próprio país produz. Então é fundamental que as marcas também entendam que tem uma responsabilidade gigante no que elas constroem, porque elas estão construindo e contribuindo para esse imaginário social, para a gente ver aquilo que nos impacta, sabe? E para construir também a autoestima de crianças, de pessoas que estão se entendendo como ser humano. Tem uma fala de uma norte-americana, chamada Marian Wright Edelman. Ela é uma ativista e ela fala assim: você não pode ser aquilo que você não pode ver. Que é basicamente sobre a gente precisar construir esse imaginário, que ele é imagético e narrativo, para que as crianças, principalmente, possam desde cedo imaginar possibilidades para os seus futuros. É muito louco, porque eu cresci tendo acesso limitadíssimo a esse arcabouço imagético. 4, 5 canais de televisão aberta, né? Eu cresci nos anos 80, 5 canais de televisão aberta, em que a pessoa negra era mostrada como o negro alcoólatra e que não trabalhava, a mulher negra sexualizada, principalmente no carnaval, ou a mulher negra como uma serviçal, principalmente nas novelas de televisão. Se eu tivesse só aquilo para me construir como pessoa, talvez eu tivesse me construído de maneira muito falha, com uma autoestima muito baixa. Por minha sorte e privilégio, na minha casa eu tinha discos de vinis dos maiores cantores e grupos musicais do mundo, de samba, de rhythm and blues, de funk, em que eu fui vendo essa excelência negra e tendo certeza, nós somos incríveis. Da mesma maneira eu podia acessar cedo Machado de Assis, Lima Barreto, e entender, caramba, também somos escritores incríveis. Então isso serviu para mim, mesmo na periferia, fazer o meu arcabouço de autoestima, assim, crescer com essa certeza e não ter dúvida disso. Mas várias crianças, várias pessoas não têm isso. Inclusive, eu comecei como criador de conteúdo com um podcast, chama Negro da Semana. A cada semana eu conto a história de uma pessoa negra. Nossa, uma espécie de narrativa documental em áudio. E aí eu vim recebendo muitas mensagens de pessoas assim que vêm me contar, sabe? Tipo, eu tenho um episódio sobre o Sabotagem, por exemplo, o rapper. E aí o moleque chegou pra mim e me escreveu: caramba, não sabia que o Sabotagem saiu dessa vida de criminalidade e através do talento dele no hip hop conseguiu seguir por um outro caminho. Isso é muito emocionante para as pessoas também entender, e ter pessoas que se tornam mais próximas, sabe? Ela tem um ídolo, tem alguém com uma trajetória sofrida. Elza Soares, também tem um episódio sobre ela. Uma senhora já idosa me mandou mensagem: eu amo Elza Soares, ouço as músicas dela há anos, não sabia do quanto ela sofreu. Porque ela enterrou pelo menos uns 3 filhos. Nossa. O ex-marido dela atropelou a mãe dela. Ela começou a cantar na infância porque ela passava fome e ela queria ganhar o concurso da Rádio Nacional, que era um prêmio em dinheiro para poder comprar comida para casa. É um começo muito triste. Mas o talento absurdo dessa mulher é uma coisa que emociona demais. E naturalizar essas histórias é fundamental, né? Não, isso é fundamental, assim, acho que são N histórias, assim, que a gente vai vendo e fala assim, vão construindo um novo presente, uma nova sociedade que eu tava conversando... o meu namorado, ele passou por um treinamento e aí ele falou assim, eu escutei tal situação e alguém se posicionou com um pensamento que eu não concordo. Eu falei, sério? Um par meu da empresa, assim, e eu falei assim, mas precisam educar essa pessoa que esse posicionamento não cabe mais. Sim. Então, assim, isso não cabe, isso não é certo. E as pessoas acham assim, mas é tudo desconstrução. É tudo desconstrução. Somos racistas em desconstrução, machistas em desconstrução, porque são coisas que foram muito enraizadas na nossa sociedade. Muito. E é muito triste quando você busca ou pede para que as pessoas se eduquem sobre essas coisas e você tem que ouvir que isso é um mimimi, que isso é um discurso repetitivo e mimizente e choroso. Isso é uma inverdade total, porque na verdade é uma naturalização da nossa existência, a naturalização das pessoas, suas diversidades. As pessoas são tão incultas que elas se acostumam e se confortam nesse ambiente que elas cresceram, em que você tem ali certos pressupostos que não são corretos.
sabe? Uma hegemonia do homem branco, hétero, cis, dando as cartas, e você vendo isso refletido na TV, nos papéis de destaque, na publicidade, e tudo aquilo que não era isso é visto como um recorte, um nicho. Ah, não, então essa propaganda tem uma pessoa negra. Ela está num papel que geralmente é racializado, é um papel em que ela é vista ali como uma exceção. Isso é muito ruim. Então essa naturalização da presença, inclusive midiática, ela é fundamental para que esse discurso não aconteça. Agora a gente vai ter, por exemplo, pela primeira vez historicamente, 3 protagonistas negras na televisão, na TV Globo, em 3 novelas simultâneas. Algo que nunca teria acontecido. Esse é o momento em que a gente celebra isso, fica muito feliz, porque isso vai criando um futuro melhor. Só que o futuro ideal mesmo é aquele em que nós nem precisemos mais falar sobre isso. Vai estar tão naturalizado que não vai mais ser uma questão. Infelizmente, eu sei que vai levar muito, muito tempo, inclusive para outros aspectos igualitários, que tem a ver com aspectos culturais, financeiros, sociais, para realmente esses grupos estarem equalizados na sociedade brasileira. Dizem pesquisas cerca de 160 anos. Não estaremos vivos para ver, mas somos parte desse processo de tornar o mundo um pouco melhor, né? Sim. E isso que você fala, assim, é um processo que ele machuca muito por onde ele passa e as pessoas têm que se curar disso e assim evoluir. Mas, Ale, fala pra mim, quais são todas as suas plataformas que você cria conteúdo, que você traz esse conhecimento, que eu já tô apaixonado por essa inteligência toda que você tem, assim, você esbanja a inteligência. Obrigado. É muito gratificante ter uma conversa com você, mas fala todas as redes para que todo mundo possa seguir as redes aí, compartilhar, porque assim, é importantíssimo compartilhar que esse homem traz, gente, porque ele é muito inteligente, esbanja muita inteligência. Por favor, obrigado, obrigado. Eu tenho o meu site, alegarcia.com, no Instagram é @alegarcia, então lá eu tô diariamente fazendo conteúdos, principalmente sobre cinema, séries, cultura negra e branding. Aí é legal que esses temas vão se conectando. E aí, por exemplo, eu vou falar de branding, eu gosto muito de falar de branding pessoal, construção da sua marca própria, você se entender como marca, até o seu discurso que você fala, e você poder, em qualquer profissão, atividade que você tiver, expor o melhor de si. Eu gosto muito de fazer isso conectando com grandes figuras negras. Assim, eu falo como é que o Spike Lee criou a marca dele, como é que a Oprah Winfrey criou a marca quem ela é, para as pessoas entenderem que há intenção em tudo. E até se prepararem para os discursos dos outros. Olha, tem intenção no discurso dessa pessoa ao se portar desse jeito, se vestir de tal jeito. Isso é minha carga publicitária, então eu gosto desses temas também, mas conectado com cultura pop, para tornar mais palatável o papo. Então em @alegarcia eu falo sobre tudo isso. Eu tenho um canal no YouTube, que é youtube.com/@alegarcia. Se botar Alegarcia no YouTube já me encontra, que eu falo principalmente sobre cinema, séries, música e literatura. Eu sou escritor também, eu vou trazendo essas análises literárias, conto histórias sobre a literatura negra no Brasil, no mundo, grandes clássicos, coisas que eu vou lendo. Então eu falo muito sobre isso. Então tem essa lente negra sobre tudo que eu construo. No YouTube é isso. TikTok também, @alegarcia no TikTok. E são as principais redes sociais que eu tô aí. E como que é dar conta de todas essas redes, criar conteúdo para todas elas? Me conta um pouco desse desafio aí. Cara, é um trabalho bem complicado, mas eu sou assim há muito tempo. É uma coisa muito engraçada, assim, porque eu sempre fui muito multiativo, desde sempre, assim. Então, para mim foi muito natural que eu fosse evoluindo e me encaixando nessas redes aí, trazendo um pouco do que eu sou. Porque eu comecei minha carreira como escritor e comecei a escrever livros, etc. E determinado momento eu quis trazer narrativa pro podcast. Comecei a criar conteúdo em podcast sem nenhuma pretensão de ser um criador de conteúdo. Era uma diversão, uma paixão, assim, sabe? Gravava, pesquisava, gravava, editava, roteiro, fazendo tudo sozinho. E aí eu fui participar de um impulsionamento do YouPix Creators Boost, né? Fui convidado para me entender como um criador profissional. E aquilo abriu muitos meus olhos. E eu devo muito agradecimento a uma criadora de conteúdo chamada Nathalie Neri, do YouTube, que ela falou: Ale, você tem que levar seu conteúdo sobre cultura negra para todas as plataformas. Vai para o YouTube para falar sobre filme, mostrar caras, mostrar imagens, não fica só no podcast.
E eu fui, as outras redes sociais foram uma consequência disso, né? Tem aquele trecho, tem os vídeos curtos, rápidos, né? Os posts todos nas redes sociais, como Instagram, foi muito consequência disso. Então realmente tem que ter hoje, depois de anos criando conteúdo, uma agenda, uma disciplina mesmo. Fazer um calendário mensal, o que eu vou publicar em cada rede, como eu reaproveito conteúdos de redes diferentes, como eu pego um corte longo na horizontal e utilizo inteligência artificial para fazer vários cortes curtos para TikTok, para Instagram, por exemplo. Então tem que muito me educar assim, em questão de calendário, ter os dias da semana em que é dia de roteiro, dia de gravação, dia de edição, dia de subir as peças, sabe? Porque eu conjugo isso com uma empresa, né? Sim. Casa Black é minha empresa, um hub de cultura negra e uma agência criativa. Então são muitas atividades, só que elas me retroalimentam. E elas, ao mesmo tempo, vão construindo minha visibilidade nas redes, o que é importante para o meu trabalho como palestrante, mentor, fazendo curadoria também junto a empresas e realmente fazendo conexões com marcas, com publis, sendo embaixador de algumas marcas. Então é uma grande roda, assim, onde uma Sim. coisa vai impulsionando a outra. Caramba, nossa, não, é um universo, assim, é inspirador, assim. E pensando nessa inspiração, você se considera um influenciador? Eu considero que eu influencio. Eu acho que é muito danoso você ter um influenciador como um adjetivo. Ele é uma consequência. Ele é uma consequência de alguém que conquistou algo. O que eu fiz? Eu fui pra internet para criar conteúdo. Um conteúdo que visa entreter, visa educar, visa trazer novos olhares sobre coisas que são importantes para mim. Em determinado momento, um grupo grande de pessoas começou a achar aquilo importante. Pô, conecta minha marca com você. Eu te ouço, eu gosto de te ver, a audiência vem. Então você está impactando pessoas e, por conseguinte, uma dica que você dá, uma recomendação, isso se torna uma influência. Você está influenciando pessoas. Desde, caramba, vi aquele filme que você indicou, é uma influência. Então uma marca de streaming vê isso e vê que é um público interessante. Ale, promove o filme tal aí nessa plataforma, porque você influencia pessoas. Então sim, eu influencio pessoas em alguns aspectos que eu tenho autoridade, e isso tem uma responsabilidade muito grande também, porque abrange várias questões políticas, a narrativa correta, não deseducar ninguém, as próprias conexões de marcas que você faz. Tem um compromisso muito grande quando você é um criador de conteúdo, conectado a algumas causas e propostas que são mais sérias e mais profundas, com uma visão social mais intensa, como eu, que sou conectado realmente a questão de inovação, de causas negras. Eu tenho uma responsabilidade com o meu público muito grande, de, por exemplo, ter que investigar as marcas com que eu vou me conectar, entender se elas não estão me usando como um token para elas limparem uma certa barra, por exemplo. Sim. Então, obviamente, a responsabilidade é gigantesca, mas o trabalho, o reconhecimento também por fazer com dedicação, com cuidado, ele é muito bem-vindo, assim, sabe? Eu acho que tem um carinho por parte da galera que me acompanha de confiar. É algo que você constrói mesmo. Por mais que venham as tentações, venham as propostas escusas, a gente sabe bem quais são as do momento. Todo dia ela limpando uma oportunidade incrível numa plataforma de jogos. Todos os dias. Sim, mas não faz nenhum sentido. Não quero que a população brasileira sofra ainda mais financeiramente, como já vem sofrendo, por exemplo. E o meu trabalho, assim, eu falo muito sobre isso, né? Falo que eu me associo sobre isso. O meu desejo sempre é de construir, ter uma visibilidade, ganhar algum prestígio, saber com que as marcas querem ouvir sobre um projeto meu, para que eu tenha uma relevância. Mas para quê? Para poder ajudar o próximo, assim, de verdade. Não é uma coisa poliana. Eu sou um cara que cresci na periferia, Porto Alegre, um bairro chamado Restinga. Tive a sorte, o privilégio e o trabalho também de conseguindo alçar as coisas. Fazer universidade, me formar em publicidade, etc. E eu vejo mesmo o mundo melhor como um lugar onde você entrega um pouco pro outro. E eu falo, para resumir, o que eu quero construir como pessoa, e às vezes eu consegui fazer algumas coisas em potência menor, mas eu quero fazer muito mais, que é o seguinte, assim, eu quero, por exemplo, eu falo muito sobre esse exemplo do cenário ideal. Eu quero ser o cara que chega numa Apple da vida e falo, Apple, seguinte, eu sou podcaster, tenho vários amigos podcasters aqui, a gente quer dar uma formação de podcast como profissão para 100 crianças negras da periferia. Eu preciso que você me consiga 100 MacBooks para eu doar para elas. Você vai expor sua marca, vai mostrar que você está fazendo essa coisa tão benéfica e incrível.
Exposição de marca, branding, ótimo, tá aqui 100 notebooks. Chegou para a Sony, chegou para a Audio Técnica, eu preciso de 100 microfones, porque a gente vai entregar para as crianças, para elas terem o mini estúdio delas e poderem começar a editar, trabalhar nos podcasts, porque eu e meus amigos podcasters vamos ceder aqui ao nosso conhecimento de graça, uma semana ensinando as crianças. É esse tipo de coisa que me movimenta, assim, sabe? Então, por isso, quando tem evento nerd na periferia, que a galera tá cada vez criando mais, e o pessoal, Ale, vem falar de cinema aqui, Realengo, eu vou lá, o Perifacon, quando tem lá em São Paulo, Ale, vem conversar aqui, eu vou lá, porque você instigar, principalmente a criança que tá em formação, sobre símbolos e signos que fazem ela se tornar pessoas melhores, e isso é desde você ir numa Perifacon e falar, galera, vocês entendem a importância do Pantera Negra? Não é só um filme incrível. Sim. E essa galera vibrar e ver que tem uma coisa ali que impulsiona elas, isso pra mim é lindo demais. E pra mim é o sentido da sociedade, de estar fazendo o que eu tô fazendo. Chegar num lugar, conquistar, ter um prestígio, pra poder entregar pra um outro ficar melhor, sabe? Então é pra isso eu caminho, assim, muito. Isso que você falou, assim, na hora que você fala do Pantera Negra, tipo, Wakanda, o que ele transformou, assim, o impacto que ele criou é muito positivo. E uma coisa que você tá falando que eu acho muito interessante, o InfluencerCast, ele surgiu com essa mesma pegada de valores. Nós estamos na segunda temporada do InfluencerCast e na verdade, essa não é a segunda temporada. Nós estamos fazendo a temporada extraordinária temporada especial Pool Festival. Pool Festival, que nós estaremos entrevistando, acho que um total de 15 ou 16 pessoas. Caramba. Aqui fazendo diversos podcasts. Porém, na primeira temporada e na minha segunda temporada, na primeira temporada eu tinha somado de audiência 1 milhão e 100 de pessoas, de seguidores entre os entrevistados. E tudo isso assim, eu não tinha nada. Eu simplesmente chegava, e aí, bora? Sim, vem comigo, vamos ser entrevistado. E nessa primeira temporada eu já tive eu não concordo também com essa questão de plataformas de jogos, até porque eu sou da linha que eu vejo que está empobrecendo as pessoas e tudo mais, mas não é o tópico que eu trago para essa conversa. O que eu trago para essa conversa é que a gente faz uma curadoria justamente para selecionar as pessoas que condizem com os nossos valores. Você com certeza seria um entrevistado total para nossa temporada oficial de podcast, porque você condiz muito com esses valores. Obrigado. A sua oratória vai muito de encontro ao que a gente conversa. Na segunda temporada já fomos para 2 milhões e 100 entre os criadores de conteúdos entrevistados. Trouxemos até um de Niterói, que é participante do Bake Office Brasil, que está lá no SBT e tudo mais. Então, assim, isso tudo a gente consegue tornar possível e também eu coloco a Influencer à sua disposição porque nós já temos um aplicativo que ele é totalmente, como que eu posso dizer, ele é acessível para todos porque ele é gratuito e dentro dele nós podemos trazer cursos, podemos trazer mentorias, podemos trazer tudo isso se você disponibilizar esse material dentro da plataforma. E aí a gente consegue gerar acessibilidade para o nosso público. Por quê? O iFluencer nada mais é do que um projeto no qual nós queremos formatar e melhorar a questão dos influenciadores que nós temos no mercado. E acabar com aquele tabu que tipo, o influenciador é isso, aquilo. Não, nós queremos ali trazer um trabalho muito, muito, muito bacana e por isso nós estamos aqui hoje. Nós somos mais uma das experiências que o Pool Festival está disponibilizando pro pessoal. Cara, é incrível falar com você, mas assim, fala pra mim, nessa sua história, qual foi o seu maior desafio que você enfrentou? Ou um perrengue que você tenha enfrentado? Eu tive muitos desafios no início da carreira conectados ao fato de eu ser um cara negro. Existe esse recorte automatizado que tem relação até com o que eu venho tentando fazer com que as pessoas revejam numa palestra como a que eu dei aqui, sobre essa construção de estereótipos a partir de um olhar prévio que você tem sobre as pessoas. Então as pessoas partem do pressuposto que se você é um influenciador negro, você só fala de questões do território negro. Então elas vão te chamar também, te articular principalmente no mês de novembro, quando a gente tem o mês da consciência negra. E elas vêm, elas concentram todo o seu arsenal do marketing naquele momento para criar alguma coisa e ter algo para mostrar mediaticamente que demonstre que elas são aliadas da causa, né?
Isso é muito ruim, porque realmente nos condiciona, acaba viciando o criador negro nesse lugar, é como se ele só pudesse falar sobre isso. Então eu tive desafios de ter que mostrar propostas criativas, propostas de trabalho, e parte do meu crescimento como criador foi ser sempre muito proativo. Eu, como sou publicitário, tenho facilidade de criar projetos criativos, entender a dor que uma marca tem, bater na portinha dela, via LinkedIn, entender quem é a pessoa de marketing e realmente propondo isso, ó, eu quero fazer uma reunião com você para mostrar uma coisa que pode ser do seu interesse. E só assim eu pude quebrar essa predisposição que muitas marcas tinham para chegar para mim só. Vamos falar aqui desses filmes negros, vamos falar em novembro de uma questão negra, vamos falar de história negra, então eu falo de tudo. Eu só falo, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu tenho meus temas negros, de representamento sobre personalidades que me inspiram muito, que levaram até eu escrever o meu livro Negros Gigantes. São pessoas que me empoderaram muito na minha trajetória, formaram quem eu sou, mas eu só falo dessas pessoas por uma grande paixão, tanto por quem elas são, mas principalmente elas construíram ao longo dessa trajetória. E eu falo muito de música, de cinema, de séries que essas pessoas criaram, porque eu sou apaixonado por essas disciplinas, assim. E eu costumo dizer que se eu não fosse negro, eu estaria talvez incensando com tal veracidade essas histórias, porque elas são realizações incríveis, assim. Tem um vídeo que eu falo no meu YouTube, inclusive, se os negros criaram tudo provocativamente, mostrando que sim, os negros criaram o blues, que se tornou o rock, criaram a funk music, criaram, né, o jazz, etc. Mas também criaram outros diversos itens que não são conectados aos negros de maneira geral, porque não são da área do entretenimento do esporte, que sempre nos vem nesses lugares. Então, por exemplo, uma pessoa negra criou um microfone, uma pessoa negra criou um aparelho de ar-condicionado, tem uma pessoa negra que criou um aparelho de raio-x portátil, etc. Mas então, o meu trabalho foi dizer basicamente assim, ó, cara, eu só falo de questões negras quando eu quero, porque eu quero, para isso aqui. Mas eu posso falar sobre diversos outros temas, então me considere para isso. Então esse é um trabalho que ao longo dos anos foi realmente um que eu gosto de apontar aqui, porque ele é um trabalho muito lento, muito de Sim. construção de marca nas redes. Quem é esse cara? O que ele pode falar? Naturalizar a minha existência falando de qualquer coisa é naturalizar as pessoas negras de maneira geral, não é fazer aquele recorte do tipo, chama um negro pra falar de coisas negras. Não é sobre isso, sabe? Entendi. Nossa. E mostra um nicho que você consegue impactar, que você consegue atingir, que assim. E agora eu entendo porque você tem 33 mil seguidores, né? Porque assim, realmente você constrói um conteúdo assim incrível, que eu vou ficando encantado com essa conversa. Já já o pessoal vai apontar pra gente que precisa encerrar. Mas antes disso, eu quero que você fala também, você já sofreu algum hater, algum ataque dentro das redes? Como que foi pra você Já, lidar? já. Eu fui apresentador do Omelete, né? Eu não sou mais oficialmente, mas eu fiquei 3, 4 anos como apresentador. Hoje eu só conecto eles para trabalhos especiais. Eu apresentei já umas 3 CCXP com eles. E o Omelete tem um target que é muito focado no nerd e no geek. E esse é um público muito historicamente tóxico. Um público que não aceita ser contrariado em certas convicções. Nos pressupostos realmente que eles criaram a partir de como um herói deve ser, como uma heroína deve ser, qual é o corpo que eles devem ter, que raça eles devem ter, que uniforme eles devem utilizar. Então essa noção de ter um cara negro que traz algumas outras conexões, os debates que nós tínhamos no Omelete, falando sobre todos os super-heróis, mas tentando fazê-los entender por que é importante você ter um Miles Morales, por exemplo, e tornando isso um discurso social em que eu falo coisas até similares ao que eu falei aqui sobre a importância da construção imagética do que é um herói para uma criança negra. Um herói ele é um símbolo, né? As pessoas não podem ser ignorantes de não saber isso. Quando os Estados Unidos criam o Capitão América, um cara loiro de olhos azuis com a roupa da bandeira dos Estados Unidos, eles estão criando um símbolo para a Sim. América, que tinham várias implicações políticas naquele momento. Então, criar novos símbolos faz parte, né, da cultura midiática. Então, quando eles estão criando isso, quando a Marvel, quando a DC está criando esses ícones, eles querem se inserir em conversas diferentes, mas eles querem conquistar outras parcelas da sociedade. Só que, obviamente, certas pessoas, certos nerds e geeks das antigas vão dizer, me deixa aqui com o meu
Homem de Ferro, meu Superman musculoso, e é só isso que eu quero, porque você está sendo mimizento. Não traga causas políticas para o universo dos super-heróis. Isso é muita ignorância. Sim. Um grupo de heróis como os X-Men só existe por causas políticas. Então eu recebi muito hate nesse momento, via redes do Omelete, comentários, etc., que o pessoal tentava me desabilitar por outras questões subjetivas, que eles comentavam e que eu até falo assim do tipo, cara, você pode não gostar do meu sotaque de gaúcho, você pode não gostar da minha barba, só que você não vai poder falar nada sobre o meu discurso, sobre minha preparação aqui. Eu vou te trazer um discurso que ele é estudado, vou te trazer uma fala que ela é fundamentada, então só escuta aí e fica na tua. Mas o Omelete sempre foi muito safo em criar as ferramentas de proteção para todos os apresentadores inclusive as mulheres também, que sofriam muito hate, muito assédio, né? As apresentadoras também do Omelete. Então, esses momentos em que eu impactei um número maior de pessoas por causa da grande comunidade que segue o Omelete, foi os momentos que eu tive mais esse ataque, mas que eu também tirei de letra só porque eu também trabalhei muito minha saúde mental, trabalhei muito meu cuidado e minha certeza de quem eu sou, porque se você tá um pouco desestabilizado em qualquer uma dessas questões, Sim. é muito fácil ser atingido, sentir isso impactar o seu trabalho. Só que eu sempre ridicularizei isso, vi de cima no sentido de, cara, isso é uma besteira, sabe? A gente não podemos todos nós aqui estarmos errados, trabalhando e estudando isso há tanto tempo, né? Não, isso que você falou assim é importantíssimo, até porque as pessoas se deparam com isso e não sabem como lidar. E eu trago uma outra pergunta também que vai muito de encontro a essa também. Qual dica que você dá para quem está começando? Que dica que você dá para aquela pessoa que vai dar os primeiros passos, seja na carreira dela, seja querer ser um influenciador, um criador de conteúdo? Eu falo muito, eu fui durante o ano passado, inclusive, mentor de um grupo de 100 criadores negros no programa do Google Black Creators. E eu falava muito para eles sobre uma questão do propósito. E não com essa superficialidade que a palavra se tornou, propósito, quase como uma coisa meio religiosa, meio etérea. Sim. Mas não, é simplesmente um norte para você o tempo inteiro. Por que você faz o que você faz? Tem um escritor norte-americano, Simon Sinek, ele fala assim, as pessoas não compram o que você faz. Porque você pode fazer vídeos incríveis. Tem um monte de gente no mesmo território que eu, falando de cinema de maneira maravilhosa, com técnica, estúdio, edição maravilhosa. E ele complementa, as pessoas compram o porquê você faz. Por que você tá nisso? O que te motiva a estar falando sobre cinema? Se você fala sobre cinema, que recorte que você está fazendo? Qual é o seu diferencial? Então, se você está começando nessa área, cara, tem o seu propósito. O que eu tô fazendo aqui? Não é uma modinha ser criador de conteúdo. Não é só entrar e vou fazer uma dancinha no TikTok. E a dancinha pode existir se ela for conectada ao que você quer entregar. Ela pode ser irônica, pode ser disruptiva, pode ser crítica. Eu posso abraçar ela num conteúdo meu para questionar por que aquela trend existe. Então as pessoas sabendo o que elas querem, e o termo é propósito, sabe o que você quer fazer, cara, isso te norteia pra vida inteira. Até pra você evoluir como um criador de conteúdo. Beleza, eu sei o que eu quero. Consegui já, tô crescendo, conectei marcas, agora eu quero mais. Eu quero começar a criar meus próprios produtos, poder oferecer coisa para as pessoas, um curso, um livro, etc. Esse meu porquê direciona o que eu vou fazer em seguida. Então é muito rico, assim, e é muito importante, porque eu, como qualquer criador de conteúdo, tem um momento que a gente dá uma esmorecida, tá, mas é isso mesmo? Mas foi difícil, mas é complicado, é trabalhoso, é uma função, é uma exposição imagética. Mas quando você pensa no que você está fazendo, o impacto que isso tem para as pessoas, isso faz você respirar fundo e pensar, cara, vamos continuar. É isso. E é assim que nasceu o Influencer. Foi nesse momento que falou assim, peraí, você simplesmente você pega aquela pessoa, imprime ela no Media Kit e você simplesmente você avalia toda uma pessoa, toda uma história por um momento dela dentro de uma rede que ela chegou a alcançar X. Mas quem é essa pessoa? Exatamente. O que vem por trás dessa pessoa? As pessoas não são só números, né? Qual é a história dessa pessoa? E daí falou, não, peraí, eu quero dar voz para essas pessoas. E aí foi onde surgiu o Influencer Cast, pra gente trazer essas pessoas que são influenciadores, que causam esse impacto na nossa sociedade, mas são avaliados por uma impressão de Media Kit. Exato.
Ale, obrigado, cara. Um bate-papo foi incrível, mas assim, já já a produção me mata que eu tô te prendendo aqui durante todo esse tempo, mas é por uma boa causa, é para trazer uma entrevista de qualidade pro nosso público. Peço que você faça os seus agradecimentos finais, um agradecimento ao seu público que esteve até o momento, reforce as suas redes sociais pra gente encerrar o nosso episódio. Maravilha. Obrigado demais pelo convite. Um prazer estar aqui. E um prazer estar no Pool Festival também. Eu acho muito legal quando eu consigo conectar minhas crenças, meu propósito. A conversa tem a ver com a relevância do momento. Falar sobre inovação, trazendo todos esses temas é fundamental para mim. Quero deixar então um super abraço e beijo para quem está assistindo. Me sigam @alegarcia e de lá você tem o link para todos os outros lugares. Então é isso. Eu falo sobre esses temas aqui sobre os quais eu conversei e foi um prazer esse papo. Foi um prazer, foi tudo meu. Obrigado por você estar aqui conosco no Influencer Cast. Obrigado você que esteve durante todo esse episódio aqui conosco. Fiquem atentos porque teremos vários outros episódios ainda da edição especial do Pool Festival. E nos vemos até o próximo episódio. Tchau, tchau!